Olha só, pessoal, fala Carlão aqui nesse evento aqui na Fundação Dom Cabral, tá maravilhoso, foi uma delícia a gente escutar tanta gente inteligente falar. E aqui do meu lado o Marcos Bedendo, que deu um show aqui falando de um livro, inclusive, né? O Woman to Woman aí, marketing para essa turma. O marketing tá mudando tudo, né, o marketing? Obrigado pela gentileza de falar comigo. Imagina, obrigado você aí pela conversa. Não, o marketing está mudando, né? Então o marketing hoje ele tem que deixar de lado as práticas nocivas, antiéticas, chatas do passado e passar a tratar as pessoas como elas merecem, né? Com respeito, com transparência, com humanidade. Então essa é a forma como esse livro aqui, né, que vem aí autorado pelo Philip Kotler, que é a grande referência no marketing desde o surgimento da disciplina, vem trazer aí pra gente, ensinar pra gente como que a gente trabalha o marketing nos tempos mais atuais. Então esse foi um pouco da minha fala aqui hoje. O que você podia dar? Eu gosto muito de dar exemplo aqui para o povo, né? Porque exemplo fala Uhum, mais do que palavra, né? sim. Quais são os exemplos, vamos dizer assim, para o mal e pro bem que existem hoje aí nesse assunto, nesse segmento? Pro mal, assim, eu critico muito os hacks, né? Então, aquela coisa de você malandramente fazer alguma pessoa, né, fazer outra coisa que não esteja muito afim de fazer, né? Se a gente fosse traduzir o REC para o português aqui, o que seria? Olha, seria uma forma, assim, meio de enganar alguém, entendeu? De dar uma sacaneada, de conseguir fazer com que a pessoa faça alguma coisa que ela não quer fazer, mas eu fiz um jeitinho ali que fez com que ela fizesse, sabe? Entendi. Esse é um pouco do lado pejorativo do REC, tá? Tem um lado também que é mais positivo do REC, que é justamente você conseguir criar maneiras de crescer, de evoluir e tal, tá? Mas eu tô pegando aqui o ponto negativo do REC, que é meio que essa malandragem que às vezes se faz para que alguma pessoa faça não necessariamente aquilo que ela quer fazer. Então, essas são as questões negativas que tem, né? E as questões positivas a gente percebe no dia a dia, especialmente, né? Eu tenho usado muito exemplo de pequenas empresas, né? Então, empresas que entendem o que as pessoas querem, que entregam né, um serviço de valor, que respeitam as opiniões diversas sobre o seu próprio produto, que adaptam o produto à demanda que as pessoas têm. Então, esses são exemplos mais positivos e que muita gente já faz hoje em dia também, né? Olha, eu venho de alguns eventos aqui, eu trabalho no agro e a Uhum. gente participa de eventos quase toda hora, né? E não é fácil, no meu trabalho, ver duas apresentações como a gente viu aqui, pela natureza do meu trabalho, porque geralmente estou conversando com outras pessoas e Uhum. eu só participo de orelhada, mas hoje, pela circunstância aqui, eu acabei assistindo as duas palestras na profundidade. Foi Uhum. realmente muita coisa boa, muita inteligência colocada aqui, né? Uhum. Como é que a gente, como é que você, como é que você, que palpite você daria para essa galera que está aqui e o que fazer a partir de agora? Então, acho que assim, e até você falou do agro, né, que você está sempre envolvido muito com o agro e tal. Sabe que o agro tem algumas visões interessantes, assim, né? O Aham, agro, ele normalmente, ela tem uma relação que estabelece no agro, que são relações de longo prazo. sim. E a gente até quando estuda um pouco isso vai entender que até está ligado muito à questão da terra, né? A terra fica com certas famílias, fica com certas pessoas, certos proprietários, e ninguém está ali para o curto prazo, todo mundo está ali para o longo prazo. Então você vai perceber que as relações do agro, por exemplo, e como são as relações de muitas outras empresas também, estou só pegando o agro aqui como exemplo que você citou, elas têm que ser mais transparentes, elas têm que ser mais humanas, elas têm que ser mais respeitosas, porque você sabe que depois daquela safra, no ano que vem, vai ter outra safra, aquele produtor vai estar ali no mesmo lugar, produzindo uma outra cultura, talvez similar do ano anterior, e você tem que continuar fazendo negócios, fazendo relacionamento com aquelas mesmas pessoas. Então, assim, o que eu procuro falar muito hoje em dia é o seguinte: olha muito o longo prazo. Né? Olha, né, 10 anos, como é que você quer construir relações por longo prazo. E não necessariamente o quanto você vai ter que distorcer, às vezes, certas realidades para fechar o mês agora, Mas você entendeu? sabe que o que eu ia, na verdade, completar falando o seguinte, a gente veio de uma discussão onde a gente, olhando um pouco isso, tudo que vocês falaram aqui, no fundo, a gente está falando o seguinte, gente, vamos fazer o Isso, básico isso. bem feito, e fazendo o Exatamente. básico bem feito, a gente resolve. E essa Isso. história do longo prazo, eu tenho um case, tenho dito isso muito, que o longo prazo, eu não me preocupo com o longo prazo. Eu só me preocupo com o curto prazo, porque o longo prazo é uma soma de
vários Isso, curto isso. prazo. Então, se você fizer bem feitinho seu dia, Isso, o longo prazo tá... É isso, não é? Mantendo o respeito pelas pessoas, mantendo a proximidade, fazendo as coisas certas, não é? A gente usou o exemplo aqui das comunidades pequenas, não é? Então, se todo mundo sabe o que você está fazendo, não é? Você naturalmente vai fazer a coisa certa. E hoje nós estamos no mundo da transparência, né? Todo mundo tá transparente aí nas mídias sociais, nas redes sociais, né, e tal. Então a gente tem que cada vez mais ter essa responsabilidade, né? Tá, eu acho que talvez seja por isso que eu, na maioria das minhas conversas com o pessoal do agro, a gente fala assim, puxa vida, a gente não sabia que tinha esse nome ESG, por exemplo, para ilustrar essas 3 letrinhas, mas as grandes empresas do agro, as empresas que estão aí há 40, 50, 60, 70, 80 anos, isso já, antes de ter esse nome, elas já faziam isso. É claro, né? Porque assim, eu tenho alguns trabalhos com empresas e pessoas do agro, e o que a gente vê é justamente isso. Quem que tem mais relação, de fato, com a terra, com o ecossistema, com, né? Quem trabalha ali com aquilo, não é? E que normalmente olha para o longo prazo. Se eu degradar a terra para ter uma produção nessa safra, na safra que vem eu não tenho safra, então não adianta nada, né? Então essa é um pouco da visão de longo prazo. É uma relação positiva hoje, eu cuidado hoje, para que no amanhã isso aí tenha. Então é isso, né? O que você colocou, tem muito aqui que, na verdade, ela é uma volta a conceitos de comunidade que são do passado, né? E a gente perdeu um pouco nessa massividade, né? Nesse volume de contato de gente, de pessoas que a gente tem aqui, né? Que é a realidade atual das nossas vidas, né? Maravilha. Ô Marcos, aqui no programa Fala Carlão, eu sempre começo dizendo que ninguém nasce publicitário, ninguém nasce escritor, ninguém nasce autor de livros importantes, mas todos temos uma história. Me fala um pouquinho da sua, como é que você chegou até aqui, rapidamente, para a gente concluir essa história aqui. Eu cheguei até aqui, assim, com gosto pelo que eu faço, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu fazer marketing lá na época da faculdade, da graduação, foi uma coisa que eu percebi que podia ter um impacto positivo, podia fazer o bem e podia também dar uma satisfação para a vida. E eu tenho feito isso, então, desde, sei lá, 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na graduação com marketing. Já, mas você parece novinho. Não, eu engano um pouco. Obrigado, viu, Marcos? Valeu, obrigado a você. Parabéns aí pelo seu trabalho, muito importante. Obrigado. O Marcos Bedendo participou aqui do evento na Fundação Dom Cabral, aqui junto com a Adriana Moim, foi um show de bola. E esse Fala Carlão, a gente vai ficando por aqui.